A entidade. Reze o Salmo 91, o mais poderoso dos cânticos para protegerem-se dos maus espíritos, sempre quando estiverem em locais semelhantes aos da nátiva. São Paulo, ano de 1892. Centro. A tapera resistia ao tempo encravada no meio do matagal, assolado por ratazanas tão sombrias quanto a escuridão, marcava os tempos cruéis dos açoitamentos, das torturas e das mortes de escravos fugidos. As paredes caladas, agora enegrecidas e com o reboco se desmoronando, escoravam as telhas quebradas de barro cozido. Uma janela de madeira apodrecida pendia-se ao lado da entrada, uma abertura negra, densa, sem porta. Seu aspecto sinistro afastava a vizinhança que procurava construir suas casas distantes daquele lugar amaldiçoado. Ninguém sabia quem a havia construído. Residia ali um espírito maligno, segundo diziam os relatos da época. Contava-se que, naquelas noites sem lua, um grito arrepiante de lamento vindo de dentro da tapera espalhava-se pelo vale. Nada se movia. As criaturas encolhiam-se, paralisadas pelo pavor daquele ganido congelante. Um silêncio alucinador se fundia com as trevas. Quem se arriscasse a olhar pela janela de suas casas veria algo sobrenatural que se movia lentamente na frente do barraco, acompanhado por enormes ratas negras. Sua forma etérea, escura, adquiria a aparência humana, de cabeleira escura, tão longa que alcançava seus tornozelos. A figura demoníaca delineava-se na escuridão por seu negror profundo, mais profundo do que a noite. E então, um fedor de enxofre varria toda a região. Vezes acontecia de um espectro rastejar-se como um lagarto com a cabeça virada para trás. Os cabelos desgrenhados cobriam-lhe a cara com uma cena tão macabra que congelava a espinha dos curiosos. Por muitos anos, as aparições e os urros de lamento da besta continuavam sem que ninguém ousasse derrubar a tapera. O pavor de que a entidade pudesse grudar-se ao corpo de quem a havia destruído sua moradia acovardava até os mais céticos e corajosos. Testemunhas afirmavam que outra coisa estranha acontecia a pouca distância daquele lugar, em um casebre com um teto de sapê. O pranto de um recém-nascido, batizada de Benedita, se fundia à lamúria da entidade. Um choro incessante de uma cria nas noites sem lua. A vida e os anos correram. Engenheiros e operários com grandes e poderosas máquinas chegaram derrubando casas e rasgando a terra para o loteamento. A abertura das ruas e avenidas. Bem ali, na beira daquele terreno maldito, iniciara a construção de uma via e, ironicamente, passou a chamar-se de Rua Santo Antônio. São Paulo, 1920. Brás. No segundo andar de um sobrado recém-construído, na rua Ricardo Gonçalves, esquina com a Avenida Celso Garcia, a jovem Benedita, 28 anos, ocupava-se dos afazeres de doméstico. Nas tarefas dedicadas de uma casa, trabalhava como um funileiro.
Sua natureza colérica, impaciente, descuidada, afastava-se dos empregados. Aquele era seu terceiro trabalho nos últimos 10 meses. Pudera. Coisas bizarras sempre aconteciam com Benedita. Cachorros rosnavam e gatos se ensavam na sua presença. Acidentes inexplicáveis em casas e lojas por onde passava. Naquele sobrado não poderia ter sido diferente. E desde o primeiro dia do seu trabalho, grande quantidade de água escura e mal cheirosa escorria pelas paredes do andar térreo, onde funcionava uma farmácia. A infiltração descia do piso superior, trazendo vermes e danificando prateleiras, drogas e medicamentos do laboratório. Nenhuma causa para o problema foi encontrada. A podridão vinha do nada e seguia para o nada. Rapidamente o caso se espalhou pelas redondezas e a multidão de curiosos se aglomerava no local para ver a casa mal assombrada. Semanas depois, os moradores abandonaram o sobrado e Benedita perdeu o emprego. A vida continuava, mas os problemas forçavam-na a isolar-se em casa. Agora, um barracão no mesmo terreno onde havia nascido no começo da rua Santo Antônio. Benedita não sabia, mas uma entidade escura que rastejava como lagarto, com a cabeça virada para trás, os cabelos desgrenhados, cobria-lhe a cara, seguia onde fosse. São Paulo, 1948. Rua Santo Antônio, 104, Centro. A casa espaçosa possuía um quintal que se estendia pouco mais de 50 metros ao fundo. De arquitetura comum aos anos 30, revelava sinais de maltrato, paredes enegrecidas pelas infiltrações e pelos fumos, que lhes davam a aparência de mausoléu. Seu aspecto sinistro assombrava os moradores do bairro. Nas noites sem lua, ouviam-se longos e arrepiantes ganidos de lamento que saíam dos fundos do quintal. Os curiosos que se esqueiravam para ver o lado do muro gelavam os ossos com a visão macabra de uma entidade que se rastejava como um lagarto, com a cabeça virada para trás. Os cabelos desgreados cobriam-lhe a cara. A casa fora construída pelo marido de Benedita, morto em um atropelamento na mesma rua. A mulher, então, com 56 anos, aparentava 70 ou 80, ou qualquer coisa acima disso, pois seu rosto estava tão estragado e velho quanto a parede da sua casa. Com a saúde debilitada pelo câncer na perna, Benedita vivia com os 3 filhos, Maria Antonieta, de 19 anos, epiléptica, paralítica, Cordélia, 23, e a esquizofrênica Paula, 26 anos, que não apresentava nenhuma doença congênita, mas possuía o caráter explosivo e irradiço da mãe. Essa realidade anunciava uma desgraça iminente. Em fins de novembro, o sumiço de Benedita e suas filhas despertou a desconfiança dos vizinhos. Acionada, a polícia invadiu a casa e no fundo do quintal encontraram os cadáveres em decomposição das 3 mulheres, assassinadas e enterradas em um poço pelo filho e irmão. Paulo suicidou-se no mesmo dia da descoberta dos corpos. A casa permaneceu fechada por vários anos, até que fosse derrubada junto a outros no bairro para a abertura de um estacionamento. Ninguém suspeitava, entretanto, que o poço do crime foi escavado exatamente sobre o local onde, meio século atrás, existia uma tapera amaldiçoada de paredes enegrecidas e infestadas de ratazanos. São Paulo, 1969, Centro. A poucos metros de um terreno condenado, homens e máquinas abriram valas
erguiam estruturas e puxavam cabos, e checavam projetos para a construção de um imponente prédio de 25 andares, constituído de salas de escritórios e divididos em duas torres, norte, com a frente para a Avenida 9 de Julho, e a sul voltada para a Rua Santo Antônio. Esse edifício, dotado dos mais modernos sistemas de incêndio, segundo seus construtores na época, receberia o funesto nome de Joelma. Fonte: Estado de São Paulo, 27/2/1920. Jornal de Notícias de São Paulo, edição 795, de 24/11/1948. Galera, se inscreva no canal Conhecendo o Sobrenatural, ative o sininho das notificações e compartilhe os vídeos do canal nas redes sociais. Se inscreva também no canal Conhecendo o Sobrenatural. O link vai estar na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até o próximo relato. Fui, tchau.